e relacionamento com os Estados Unidos. Olha aí, Ari. Lula diz que vai vencer Estados Unidos com argumentos e que o Brasil iniciou reciprocidade para mostrar que país não é pouca coisa. Fernanda. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula concedeu uma entrevista hoje pela manhã e falou sobre a determinação para a aplicação da lei da reciprocidade do Brasil em relação aos Estados Unidos. Essa foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que determina que, quando um país estrangeiro aplica sanções ao Brasil, o Brasil pode devolver para equiparar as relações e também trazer um equilíbrio para a relação econômica entre os dois países. Como houve a aplicação do tarifaço de 37,5% e o Brasil tentou negociar com os Estados Unidos, mas não teve sucesso, agora o Brasil vai aplicar, sim, a lei da reciprocidade em relação aos produtos americanos. Nessa entrevista concedida pelo presidente Lula, ele falou sobre a argumentação do Brasil junto aos Estados Unidos, que não quer guerra, que quer paz, mas que é preciso negociar a ponto do Brasil não ser prejudicado na sua soberania. A gente tem o trecho dessa fala do presidente Lula, onde ele fala justamente sobre essa tentativa de relação pacífica com o país americano. Vamos acompanhar. Eu não tenho os aviões que os Estados Unidos faz propaganda que tem. Eu não tenho um navio de guerra, ele diz que tem avião que cabe. Ele tem navio que cabe mais avião do que toda a América do Sul. Eu não tenho. Eu não tenho bomba atômica. O que é que eu tenho? A verdade. A minha consciência e a verdade do meu povo. Então, eu já disse, com mentiras, ninguém ganha do Brasil. E eu vou vencer os Estados Unidos pela narrativa. Pode vir para cá, quem quiser. Nós vamos derrotá-los. E vamos fazer esse país ter muito orgulho da soberania. Precisa brigar? Não precisa brigar. Precisa brigar. Eu falo para o Trump, eu não tenho avião, não tenho navio, eu não quero guerra. Eu quero discutir com seriedade. O presidente Lula também foi questionado sobre a determinação para a aplicação da lei da reciprocidade. Ele disse que sim, o governo vai aplicar essa lei e que quer mostrar que o Brasil não é pouca coisa, que não vai aceitar sanções de outros países. Vamos ouvir. Que eu tenho. Então, deixa eu lhe falar. Eu quero manter uma boa relação com os Estados Unidos. Não quero nenhuma briga com os Estados Unidos. Lamentavelmente, eles estão fazendo, construindo inverdades contra o Brasil. Nós ontem entramos com a lei da reciprocidade para a gente mostrar que a gente também não é, pouca coisa. A oficialização da aplicação da reciprocidade aconteceu através do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e também do vice-presidente Geraldo Alckmin. E o governo brasileiro tem buscado negociar com o governo americano desde que os Estados Unidos resolveram aplicar sanções, alegando deslealdade em relação ao PIX e também aos minerais críticos. E Lula tem defendido o diálogo, mas, sobretudo, tem defendido a soberania do Brasil nas decisões para as relações comerciais. Amadeu. Bem, Alessio, a reciprocidade está disponível desde o ano passado, a autorização do Congresso. E, apesar das tarifas, taxas, o Brasil até agora não usou. Mas, dessa vez, iniciou procedimentos. Essa ação é correta até agora? Mas eu considero que sim. Até em outra vez, comentando sobre esse tópico aqui, eu tinha falado sobre essa tentativa da diplomacia agir no seu extremo. Mas, caso não fosse possível o entendimento por parte dessa diplomacia, da relação institucional direta do ministro Mauro Vieira com os agentes dos Estados Unidos, que algo deveria ser feito. O Brasil não poderia só baixar a cabeça e esperar cada vez mais tarifas chegarem sem ter ali uma mesa de negociação aberta de fato, porque os Estados Unidos não querem negociar, eles querem impor, e eles querem que o Brasil aceite essa imposição, algo que nós não somos obrigados. E o próprio presidente Lula, nessa declaração, ele é muito claro ao dizer que nós não precisamos aceitar essa imposição. E justamente essa agora lei da reciprocidade é uma resposta clara a isso. Nós chegamos ao nosso limite, nós tentamos negociar, como não foi possível, como não foi aberta essa possibilidade de negociação de igual para igual, até porque se for colocar na balança, eles precisam mais da gente do que a gente deles, a balança comercial mostra isso, eles têm a balança favorável para eles contra
o nosso país. Então eu vejo como necessária nesse momento o estabelecimento dessa lei da reciprocidade para que a gente tenha agora, de fato, quem sabe, uma negociação de igual para igual. Precisa ter cuidado também para não tornar a coisa mais complicada, porque o Trump, naquela carta que ele fez em junho, ou foi julho, acho que julho do ano passado, ele disse que se o Brasil retaliasse, ele iria dobrar o percentual de tarifas cobradas, enfim. Também não é interessante que se torne as coisas mais... aumente a crispação, não é? Política e econômica entre os países. Agora, no texto da entrevista, França, o presidente falou que ele se dá bem com o Trump, que o Trump gosta dele, e ali ele acha que o Trump não tem nada contra o Brasil. Mas ele vê muito isso no Marco Rubio, esse objetivo de prejudicar o Brasil. Olha, Amadeu, e o presidente está correto, porque o Marco Rubio ele tem um discurso anti-Lula muito antes, inclusive, de participar da gestão Trump. Lembro da atuação dele no Congresso dos Estados Unidos, em que ele já era um crítico ávido do atual presidente da República do Brasil. Então ele ajuda, sim, a fazer ali a cabeça do Trump, a acirrar os ânimos. Não que o Trump seja totalmente inocente, porque não é. Ele dá o ok, dá o aval, mas, sem dúvida alguma, esse meio de campo, esses auxiliares têm ajudado a aumentar essa crise entre Brasil e Estados Unidos, porque o Lula já esteve em algumas ocasiões com o Trump, o diálogo foi positivo, eles demonstraram que se deram pessoalmente bem, até surpreendendo lideranças da extrema-direita, porém, posteriormente, quando conversa com assessores, o Trump, na sequência, já anuncia alguma medida, alguma ação prejudicial ao Brasil. Bom, vamos agora falar da questão